eu sou a Lu. E não estranhe o ambiente novo. Mudei o ateliê de lugar. E como vocês podem ver, eu perdi quase todas as minhas violetas. Ó, a minha estante ficou num lugar que pega muito sol. Sol do meio-dia, 30 graus em Curitiba. Então, eu vou ter que renovar todo o meu acervo de flores. Mas vamos ao que importa, a pintura. Hoje vamos fazer um barradinho natalino bem simples. Todos serão capazes de fazer. Mas antes, uma palavra. Aqui aos Efésios, capítulo 6, versículo 24, diz assim: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link que está na descrição do vídeo. É um barradinho bem simples, bem fácil. E nós vamos começar aqui, ó, pelas fitas que eu coloquei todas por trás. Eu vou usar o vermelho vivo e o pincel número 6 e vou preencher. Tá preenchido. Agora, para sombrear essa fita, eu vou usar o mesmo pincel e um verde pinheiro, que é um dos verdes que eu vou usar na folha também. Você viu que aqui a gente tem uma dobra. Nessa dobra eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do verde. O verde é a cor complementar do vermelho e isso significa que ele faz uma sombra perfeita para o vermelho. Mas você pode usar também verde musgo, verde pântano, sépia, vinho, uva, berinjela. Todos esses tons você pode usar para fazer sombra no vermelho. Aqui a gente tem a dobra. Aqui a gente tem a folha e a fita tá por baixo, tá por trás. Então eu vou escurecer um pouquinho também. Assim, não muito. Agora, aqui eu tenho aqui a fita por baixo da folha, eu tenho aqui a fita por baixo da folha, tô colocando pouquinho, dou uma espalhadinha sempre, e aqui eu tenho uma torção. Eu vou colocar o verde aqui, nesse pedaço, porque esse daí vai passar por cima. Agora, aqui a gente tem, ó, o caso. Aqui tá por trás e aqui tá por trás da bolinha. Tô por trás da folha também, vou deixar mais escurinho. Aqui também dou uma puxadinha. E aqui a gente tem a torção. E eu vou colocar a sombra aqui, ó, nessa parte. Sempre uma parte vai ficar escura e a outra clara. A cor vermelha, geralmente a gente não utiliza o branco para fazer luz, porque desbota, fica um rosa meio desbotado. A gente utiliza ou um flamingo, até o rosa chá, dá uma luz bonita no vermelho. Mas aqui, como eu não vou fazer a luz propriamente como eu fiz a sombra, eu vou fazer só um detalhe com o pincel 0 e o branco. E eu vou começar aqui, ó, nem é um contorno inteiro, tá? Ó, eu venho aqui e passo pra cima, sumindo, sumiu. Só pra mostrar que essa parte aqui passou por cima, tá? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, olha. Aqui tá a área de luz e ela vem aqui, ela cruza.
Então, eu não vou contornar, eu vou colocar aqui, ó, começando ali, aí eu só atravesso a área de sombra. E aqui também, não pode terminar assim, parei. Não, você passa o pincel e vem sumindo. Aqui também, ó, vai sumindo, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. Nessa área aqui, que tem que ficar mais branquinha, eu coloco o branco, sumo pra cá e sumo pra lá. Assim, a gente tem a torção da fita, a gente tem uma iluminação. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, porque esse é um trabalho que eu fiz espelhado. Esse desenho eu repeti do outro lado ao contrário. Isso é espelhar. Olha, já pintei aqui esse lado também. Agora nós vamos fazer esse arranjinho aqui e eu vou fazer as folhas junto com você. Olha, eu vou preencher essa folha. Eu vou usar o verde musgo. Se você não misturar, não apertar muito o pincel, o risco de baixo ele fica aparecendo. Por que é importante você enxergar o risco? Porque eu coloquei essas duas hastezinhas aqui, ó, tem a linha do meio e tem esses dois risquinhos. É o lugar onde você vai puxar a sombra. Mas, se sumir o risco quando você estiver preenchendo, também ainda tem uma opção. Você pode olhar no risco, porque lá você tem o lado marcadinho, com os dois risquinhos, onde você vai puxar a sombra. E a sombra a gente vai fazer com o vermelho. Lembra que ali era vermelho e a gente sombreou com o verde. Aqui é verde e a gente vai sombrear com o vermelho. Pouquinho de vermelho. Aqui a folha tá por trás da bolinha, então eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Aí eu puxo o vermelho aqui, ó, no meio. Não se preocupe que esse vermelho aqui ele não vai ficar assim forte. Ó, eu puxo aquelas hastezinhas para esse lado. Se o vermelho que você colocou aqui ficou muito vermelhão, é porque você colocou demais, tá? Você faz assim, pega um pouquinho do verde e volta colocando ali em cima. Mas o vermelho vai fazer assim uma bela de uma sombra. Agora você vai pegar o marfim. Eu nem lavei o meu pincel. E com o marfim, você vai fazer a mesma coisa que você fez com o vermelho pra lá, você vai fazer com o marfim pra cá. Ó, puxar. Você vai deixar assim. Então, vai ficar risquinho escuro pra lá, risquinho claro pra cá. E agora, você vai pegar uma pontinha de marfim e vai colocar ali, ó, naquelas duas pontinhas. E vai fazer esse movimento, ó. Ponho ali e levanto o meu pincel, tá? Vai ficar um espinho. Vou fazer mais essa daqui para você me acompanhar. Aí não vai ficar nenhuma dúvida. Preenchi com verde musgo. Eu vou usar uma pontinha de vermelho para fazer a sombra aqui no pezinho. Mais uma pontinha, coloco a linha, puxo para lá, porque é o lado que eu tenho a marcação daquelas ranhuras. Não é para preencher, é só para deixar um pouquinho mais escuro aqui. Agora, eu pego o marfim, eu coloco o marfim aqui, ó, do outro lado, bem paralelo com aquela linha vermelha. Puxo, deixando essa ranhura. Ó, deixa assim esses risquinhos. Se você passar muitas vezes o pincel em cima, vai desmanchar. Então, não passe, deixe assim. Aí, você pega um pouquinho mais de tinta e dá aquela pincelada para fazer aquele espinho. As outras duas eu vou fazer da mesma forma, mas eu já peguei aqui, ó, o pincel 0
E eu vou fazer umas pontinhas. Eu gosto de deixar essas folhinhas assim, bem pontudas. Então, é só mesmo uma pontinha. Porque às vezes com o pincel número 6 a gente não consegue. Agora eu vou te mostrar como que você vai fazer esse galinho aqui de pinheiro. E para ele eu vou usar ainda o mesmo pincel e o verde pinheiro. Você viu que aqui, ó, eu tenho a linha central. Então eu passo uma pincelada, aí depois eu venho dando pinceladas assim. Quer fazer com pincel zero? Você pode, só que ele não vai ter esse efeito. Ó, você tem que manter mais ou menos do mesmo tamanho, mas não deixe como se fosse uma régua. Ele tem que ficar uniforme, porém não retinho, porque eles não são retinhos. Aqui no fundo, eu vou deixar assim um pouquinho mais de tinta. Agora, eu já vou fazer o outro, ó, tá aqui. Daí eu vou puxando, pego tinta sempre de um lado, ponho a tinta pra cima e não faço de pé, eu faço aqui, ó, deitadinho. Não deixa assim, aqui no meio fica bem fechado. Aqui também eu vou deixar uma base um pouquinho mais escura. Agora que eu fiz essa base escura, eu vou usar o verde pistache e o pincel zero. E vou fazer alguns risquinhos com o pincel zero por cima. Você viu que eu fui puxando, mas eu não bati uma linha ali no meio. É só para iluminar um pouquinho, isso vai dar um brilho. Tá vendo? Só isso aqui. Nesse daqui, mesma coisa. Esse pincel tá grosso. Ó, só mesmo para iluminar. Se precisar, se ficar com pontinhas grossas, o teu verde, você pode trabalhar com pincel zero, fazendo algumas pontinhas. Agora eu vou terminar aqui as folhas, as minhas folhas, os meus verdinhos, aí vou dar uma adiantada e a gente volta para concluir. Olha, já adiantei aqui as partes. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, vou tirar o excesso assim, ó, no pratinho. O pincel tava úmido, olha que ele ficou mais aguadinho, tá vendo? E eu vou fazer uma sombra aqui dentro. Como a cor tá diluída, que eu pus um pouquinho de água, então vai ficar um pouquinho mais fraco a cor. É só para deixar escurinho desse espaço aqui. Nesse do meio não precisa, mas no último aqui do outro lado também precisa. Porque é o mesmo desenho. Pronto, escureci ali, agora a gente vai fazer as bolinhas vermelhas. Eu vou preencher as bolinhas com o vermelho vivo. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar um número 2, que é menorzinho, bem menorzinho. O meu ainda tá aparadinho e curto. E vou fazer uma sombra com o verde pinheiro. Essa daqui, ela tá por trás daquelas outras duas. Então, ela vai levar um pouquinho de sombra. Agora, entre estas duas, essa tá inteira. Aquela tá faltando um pedacinho. Então, quer dizer que aqui, ó, ela tá por trás. Dou uma limpadinha. Essa ficou assim, inteirinha, sem sombra nenhuma. Então, eu posso pôr aqui, ó, na parte de dentro, sem encostar na beiradinha. Assim, uma meia lua de sombra. Eu vou usar o branco e vou colocar um ponto de branco nessas áreas aqui que ficaram mais vermelhinhas, não na área de sombra, tá?
Eu vou usar o verde pistache e o pincel zero para fazer aqui, ó. Tá vendo essas duas folhas? Essa daqui tá por trás dessa de cá. Então, nesse lugar aqui... Ah, eu esqueci de colocar a luz ali. Eu vou colocar ainda, porque tá molhadinho. Ali também. Gente, é que eu tô numa correria hoje. Ó, o marfim nas pontas, aqui tá quase sumindo, ó. Vou deixar mais acentuado. Não, nas outras todas eu coloquei. Mas assim, ó, aqui que tá por cima, eu faço esse contorno. Aqui, ó, a folha tá por cima da fita. Então, eu vou colocar também um contorninho. Mas não é aquele contorno ponta, ponta, ponta certinho, não. É só uma luz, só tô iluminando. Só nesses lugares ali que eu acho que precisa. Agora, esse daqui fica assim. A gente espera secar, para daí fazer aquele fundinho coloridinho e colocar o glitter. Agora, eu vou mostrar para você aqui, ó, as bolinhas do meio. Aqui a gente tem quatro bolinhas. Então, essa aqui ficou por trás. Então, vai uma sombra ali. Essa daqui ficou por trás. Só que eu não vou puxar essa sombra até aqui, tá vendo que aqui ela tá por cima? É só nesse cantinho aqui, ó. E ficou mais fortinho. Agora, essa daqui tá por trás daquela. E é só ali, porque do outro lado ela ficou por cima. Aquela dali ficou inteira, então eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. Nesse caso, nem precisaria, você viu que eu nem caprichei muito aqui, porque o glitter vai contornar inteiro. Mas se você não vai usar o glitter, você pode colocar o vermelho vivo novamente, fazendo uma luz com o próprio vermelho vivo. Você vai realçar o lado que tá por cima. Ou você pode usar o fluorescente, fica muito legal. Em trabalhos de Natal. Porque em outro tipo de trabalho, tem que usar uma quantidade bem pouca, porque o fluorescente, ele é muito... Cheguei. O pontinho branco, aqui, aqui, aqui e aqui. E agora, essas folhas ficaram todas perto, assim, dos verdes. E a gente pode fazer isso aqui, ó, para dar uma separada. É aquela luz, só que eu tô colocando só na base. Porque as folhas estão por cima desses raminhos de pinheiro, né? Ó, todo mundo iluminado e separado. Eu vou terminar o cantinho aqui. Olha como está ficando. Tô amando fazer esse barrado. Você pode fazer num trilho de mesa, assim, toda a volta. Você pode fazer numa toalha. Não sei, é um desenho simples, mas que é bem natalino. Do jeito que eu gosto, vermelho e verde. E bastante glitter. Então, agora tá tudo sequinho. Eu peguei aqui um pincel 14. Ó, água, tá? Peguei da caneca, coloquei aqui. E agora eu tô pegando uma pincelada de azul hortênsia. E eu vou colocar, assim, tira o excesso de tinta. E eu vou colocar toda a volta. Mas faça de uma forma que não fique assim, aquela bola de azulzinho, tá? Começa aqui, ó, vai sumindo. Mesmo que você não faça aquela
sumida, perfeita, mas então deixa assim, ó, como se fosse um batidinho, assim, todo manchadinho. Só não deixa aquela linha, tá? Porque aquela linha ninguém merece. Ó, começando sempre do cantinho, tô fazendo um entre meio aqui pra vocês verem como que eu vou fazer. No cantinho fica bem fechadinho. Aí você vai limpando o teu pincel pra fora, até sumir com aquele azul, de forma que ele não fique marcado, tá? Vou fazer isso toda a volta. Um detalhe, aqui dentro dessa alça aqui, dentro dessa curva da fita, não preencha tudo, porque se você preencher, você deve passar aqui pro outro lado também. Não pode deixar o azul aqui preenchidinho e do lado de fora nada. Então, se você colocou aqui, você tem que passar pro lado de lá. Eu nem preenchi o meu. Já fiz todo o azul. Agora, com o mesmo pincel, eu vou pegar ainda aqui mesmo em cima um pouquinho de água e vou colocar um pouquinho do verde pinheiro. Da mesma forma, tiro o excesso e agora é assim, é um batidinho. Só nos cantinhos, não leve muito longe, ele tem que terminar mais ou menos aqui, ó. Você faz uma linha nas pontas dos elementos e esse batidinho tem que ficar ali dentro. Essa é a proporção que eu gosto de usar. Aqui, ó, já até fiz um pouco de fundo de verde, né? Então não preciso fazer ali dentro, só aqui nas pontinhas. E tô usando o pincel grande justamente porque com o pequenininho a gente tende a crescer mais. O pincel grande você não vai ficar fazendo cantinho, você só vai bater ali o... Ó, aqui já tem pouquinho, só para fazer mesmo acabamentinho aqui. Tá parelho com o outro lado. Então agora é só o glitter. Eu vou usar o glitter relevo dimensional da Acrylex ouro. Eu gosto nos trabalhos natalinos de usar o ouro, quando tem verde e vermelho assim. Aí aqui, ó, a folhinha. Vou passar uma linha no meio. Vou passar uma linha aqui, ó, no contorno. Então, a folhinha vai ficar assim. Esses verdinhos, eu gosto de fazer assim, eu esfrego a pontinha do aplicador aqui, ó. Só sem fazer risquinhos. As bolinhas eu vou contornar. E a fita também. Vou fazer o contorno dela. Vou colocar glitter no meu inteiro e já te mostro ele pronto. Aí está pronto o trabalho. Uma sugestão para você que quer personalizar uma toalha, por exemplo. Toalha de banho, toalha de rosto, toalha de mesa. Esse tipo de arranjinho você pode colocar em qualquer barradinho que vai ficar bonito, com certeza bem natalino. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para meus apoiadores, muito obrigado e até o próximo vídeo.